E aí, bora falar de uma ferramenta que é ao mesmo tempo super poderosa e um pouquinho intimidante para muita gente. Tô falando das expressões regulares, ou como todo mundo chama, regex. Pensa só numa situação bem comum. Um monte de dados, um textão todo bagunçado, e no meio daquilo tudo, a gente precisa achar uma coisinha específica. Sei lá, um e-mail, um número de telefone, um CPF. Como é que você acha essa agulha no palheiro de texto de um jeito que não seja manual e doloroso? Dá uma olhada nisso aqui. Uma bagunça, né? Tem espaço sobrando, ponto e vírgula, a separação não tá nada clara. Imagina ter que limpar isso na mão, um por um. Seria um pesadelo. Pois é exatamente para resolver esse tipo de problema que o regex existe. Beleza. Então o que é isso, afinal? De forma bem direta, uma expressão regular é um padrão. É uma sequência de caracteres que descreve o que a gente está procurando. Em vez de buscar por João da Silva, a gente busca por duas palavras, começando com letra maiúscula, separadas por um espaço. É como se fosse uma linguagem própria para descrever padrões em textos. E para quem usa JavaScript, que vai ser o nosso foco aqui, existem basicamente duas formas de criar esses padrões. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. A gente tem, de um lado, a forma literal, que é quando a gente escreve o padrão entre duas barras. Essa é a mais comum, a mais rápida, a melhor para quando o padrão é fixo. Do outro lado, tem o construtor, o new regex. Esse aqui é a carta na manga, para quando o padrão precisa mudar, sabe? Tipo, quando ele vem de algo que a pessoa digitou. Mas na maioria das vezes, o jeito com as barrinhas vai ser o nosso melhor amigo. Certo. Mas a verdadeira mágica, o que faz o regex ser tão uau, não é buscar um texto exato, tipo casa. A mágica está nos caracteres especiais. Pensa neles como se fossem pecinhas de Lego. A gente vai juntando uma na outra para construir qualquer padrão que a gente consiga imaginar. E as primeiras pecinhas desse nosso kit de Lego são as âncoras. O nome já diz tudo, né? Elas não buscam um caractere específico, tipo a letra A ou o número 5. Não, elas buscam uma posição. Elas servem para ancorar a nossa busca, seja no comecinho ou lá no finalzinho do texto. E a beleza disso está na simplicidade. O acento circunflexo, aquele chapeuzinho agudo, ele basicamente grita: "Ei, a busca tem que começar aqui, no primeiríssimo caractere." Já o cifrão, o dólar, faz o contrário. A busca tem que terminar exatamente aqui, no último caractere. Isso é fundamental para a gente ter certeza que está validando a string inteira e não só um pedacinho dela. Ok, então já sabemos onde começar e terminar a busca. Mas, e se a gente precisar dizer quantas vezes um caractere ou um grupo deve aparecer? Bom, para isso, a gente usa outra pecinha do nosso Lego, os quantificadores. Os principais são esses aqui. O asterisco significa pode ter zero ou pode ter um monte. O sinal de mais é mais exigente. Tem que ter pelo menos um ou mais. A interrogação que é o famoso tanto faz, sabe? Pode ter um ou pode não ter nenhum. E as chaves, nos dão o controle total para dizer eu quero exatamente duas vezes, por exemplo. Agora imagina ter que escrever A ou B ou C ou D para todas as letras, ou 0 ou 1 ou 2 para todos os números. Ninguém merece, né? É por isso que existem atalhos super úteis chamados classes de caracteres. O ponto é o nosso coringa universal. Ele combina com praticamente qualquer coisa. O D, de dígito, é um atalho para qualquer número de 0 a 9. O W, de word, pega qualquer letra, número ou underscore. E se nada disso servir, a gente pode usar os colchetes abre e fecha colchetes para criar a nossa própria classe, tipo A, E, I ou U, para buscar só as vogais. Beleza, a gente já viu as âncoras, os quantificadores, as classes. Chega de teoria, né? Vamos juntar essas pecinhas de Lego e construir uma coisa de verdade, algo que a gente usaria no dia a dia, um validador de número de telefone. Vamos lá, passo a passo, como está aí na tela. Primeiro, o objetivo é um número no formato 12345678890. Então, passo 2, o código de área. A gente quer 3 dígitos, certo? Então, D ao quadrado. Os parênteses podem ou não estar lá, então a gente escapa eles com uma barrinha e usa a interrogação para dizer que são opcionais. Passo 3, a gente adiciona o hífen e mais 3 dígitos. E por fim, no passo 4, o último hífen e os 4 dígitos finais. E tá aí, nosso padrão está prontinho para validar um número de telefone nesse formato. Legal, a gente tem um padrão. Mas de que adianta ter a chave se a gente não sabe qual porta abrir, né? Como é que a gente usa isso no nosso código JavaScript para de fato fazer alguma coisa com o texto? Vamos ver agora. Lembra que a gente usou parênteses no validador de telefone? Pois é, eles têm um superpoder escondido. Além de agrupar partes do padrão, eles também capturam o que eles encontram.
É como se eles tirassem uma foto daquele trecho do texto, guardando para a gente usar depois. Isso abre um mundo de possibilidades para extrair e até reorganizar informações. E esse exemplo aqui é simplesmente genial para mostrar isso. O padrão tem 2 grupos de parênteses, ou seja, 2 grupos de captura. O primeiro pega a primeira palavra, o segundo pega a segunda. Daí, na hora de usar o método replace, a gente pode usar $1 e $2 para se referir a essas fotos que ele tirou. Então, quando a gente substitui por $2, $1, o que acontece? A gente literalmente inverte o nome e o sobrenome. É ou não é super útil? E para usar esses padrões, a gente tem algumas ferramentas principais. O método test é o mais direto ao ponto. É um sim ou não, um true ou false. Ele só diz se encontrou o padrão ou não. O match já é mais detalhista, ele te entrega o que foi encontrado. E o replace a gente acabou de ver é o mestre da transformação. Ele encontra e substitui. E para fechar o nosso kit básico de regex, faltam as flags. Pensa nelas como se fossem opções, umas configurações extras para a nossa busca. A mais famosa de todas é a G, de global. Por padrão, o regex é meio preguiçoso. Ele acha a primeira coisa que bate com o padrão e para. Com a flag G, a gente fala para ele, não amigo, continue procurando. Eu quero todas as ocorrências no texto. Então, vamos recapitular o essencial. A dica de ouro é, comece simples. Depois vá adicionando as pecinhas do Lego, uma de cada vez. Âncoras, quantificadores, classes. Precisa extrair ou reorganizar dados? Use os grupos de captura com os parênteses. E pelo amor de tudo que é mais sagrado, teste os seus padrões. Tem um monte de site incrível por aí que ajuda a gente a visualizar o que o regex está fazendo. Olha, eu sei que expressões regulares podem parecer um bicho de 7 cabeças no começo, mas, com um pouco de prática, elas viram uma ferramenta que resolve problemas super complexos de um jeito elegante. É quase mágico. E agora fica a pergunta no ar. Qual vai ser o primeiro padrão que vai ser conquistado?